Gente, vamos lá, vamos fazer a nossa revisão aí. Pequeno probleminha com o horário aí que eu acabei confundindo. Ninguém viu também, eu também não vi. Mas vamos lá. A gente tem aí 5 materiais, 5 apostilas para nossa avaliação. O conteúdo é relativamente pequeno, são 5 materiais, mas os temas são pequenos, os conteúdos são pequenos. E a gente vai passar por cada uma delas aí hoje. Aqui a gente tem a nossa primeira aula, né? Ela foi a respeito da introdução sobre educação ambiental, para a gente ver quando que a gente começou a ter algum tipo de preocupação ambiental, porque até então a gente ainda não percebia nenhum tipo de impacto no ambiente. Então aqui a gente vai ver essa questão histórica da educação ambiental, como que ela funciona, como que ela surgiu, de onde que ela veio e por que que a gente está tendo algum tipo de preocupação aí. Quando a gente fala da educação ambiental, a gente tem que entender primeiro o motivo da gente começar a se preocupar com ela. Então a gente percebe que a gente, nós, né, os seres humanos, a gente tem uma ligação muito grande com o ambiente. E a gente tem uma relação que normalmente ela não é benéfica para todo mundo. Então a gente consegue ver que em alguns momentos a gente causa impactos, em alguns momentos a gente gera degradação e por aí vai. Então a gente percebe que a nossa relação com o meio ambiente nem sempre foi muito boa. Só que chega um momento em que a gente, pelo menos no princípio das civilizações, a gente utilizava do ambiente, explorava recursos. Isso não era suficiente para trazer danos para o ambiente. Não era. A gente ainda não tinha, nesse momento aqui, uma, uma ligação em termos de problemas ambientais. Não tinha. Porque tudo que a gente realizava aqui em termos de consumo, era respeitava os ciclos naturais dos organismos, das plantas, dos animais, enfim. Então esse primeiro processo aí, nesse primeiro estágio da evolução, a gente percebe que realmente a gente não tem um impacto tão grande aí não. Só que a partir do momento que o homem começou a atuar como um predador, então a descoberta do fogo, a utilização de materiais como ferramentas, a gente começou a melhorar bastante, a gente começou a explorar o ambiente de outra forma. Então, nesse momento, a gente já começa a trazer grandes impactos aí. A gente já começa a trazer alguns impactos presentes para o ambiente. Depois disso, a gente começa a fazer isso daqui, ó. Processos de domesticação, processos de cultivo, a gente já começa a fazer isso, mas de uma forma bem rudimentar ainda, certo? Porque o cultivo, essa questão agrícola, ele começou nesse quarto estágio. Quando a gente começa a perceber os grupos de plantas, domestica esses grupos de plantas e necessariamente utiliza para produção. Então, seja para consumo, enfim. Mas a gente vê nesse momento aí uma exploração muito maior do ambiente. Só que vai chegar um momento em que a exploração ela atinge patamares muito grandes, onde a gente já não consegue mais controlar. Então, a partir do momento que a gente começa a comercializar, a partir do momento que a gente explora recursos para a comercialização, e isso foi realmente intensificado com a Revolução Industrial, mas antes disso a gente já comercializava, surge aí o agronegócio. Então, a partir que a gente começa a trabalhar com comercialização, a gente tem aí o ponto inicial do agronegócio e um ponto mais prejudicial para o ambiente. Só que ninguém falava disso. Ninguém falava de degradação ambiental, ninguém falava de consequência ambiental, ninguém falava de impacto ambiental. Então, a exploração continuava, a Revolução Industrial veio, a gente teve uma expansão muito grande das indústrias, a exploração do ambiente aumentou de uma forma gigantesca e a gente vê hoje os reflexos de tudo isso. Mas o que a gente entende aqui? O ser humano passou por várias etapas, etapas de exploração, etapas de relação com o ambiente. E à medida que ele foi melhorando a sua ação e piorando a sua relação, a gente começou a ver que o ambiente começou a sofrer bastante. Então, o ambiente começou a ter vários impactos e esses impactos nem sempre serem possíveis de serem contornados. Então, isso foi um problemão que começa a surgir nesse momento. Com o processo da agricultura, a gente expande todas essas questões ligadas à degradação ambiental. Então, processos de degradação do ar, então, poluição do ar, eu tenho aí a degradação do solo, ocorreu vários momentos de desertificação nesse momento, ninguém sabia que tinha que recuperar o solo. Ninguém sabia que tinha que fazer correção do solo. Ou sabia e não se importava por isso. Ninguém realizava nenhum tipo de evento de prevenção do solo. Como se o solo fosse capaz de fornecer recurso infinito para a produção. Então, vários eventos de desertificação ocorrem nesse momento.
Então a gente consegue ver que a gente começa a explorar o ambiente de uma forma bem ruim. A gente começa a explorar o ambiente aí. Peraí, pulei um monte de slides. A gente começa a explorar o ambiente aí de uma forma bem complicada. Mas a gente tinha gente de olho. A gente começou a perceber que alguns grupos, né, alguns movimentos sociais, eles começaram a notar esses impactos ambientais e começaram a atuar com eventos de a criação de ONGs que trabalhavam com a educação ambiental ou com a preservação ambiental. A gente começou a ter um pouquinho mais de interesse em trabalhar leis ambientais, que até então não era algo tão comum para a gente. A gente conseguiu uma melhoria muito grande quando a gente começou a ver o ambiente de uma forma em que ele estava sofrendo em termos de degradação e a gente não estava se importando com isso. Então, a partir de agora, a gente melhora bastante esses aspectos aí. Próximo. Pulando o slide. A gente vai ter, em um momento, notar que alguns pesquisadores aí trouxeram algumas contribuições muito interessantes para a gente. Uma delas é o livro Primavera Silenciosa. Esse livro ele mostra todos os impactos do DDT, então inseticida, que era utilizado nesse momento, e todo o impacto que ele estava trazendo para aves. Então, as aves que entravam em contato com o DDT, os ovos, a casca dos ovos ficava extremamente mais fina. Vários grupos foram extintos por esse motivo. Então o animal colocava os ovos, ia para o processo de incubação, chocar esses ovos, e eles quebravam, porque eles não tinham resistência nenhuma. Então o próprio indivíduo no processo de incubação, ele quebrava os seus próprios ovos ali, por essa presença do DDT na casca do ovo. Então esses eventos aí de criação desse material começaram a ficar cada vez menos frequentes e a gente começou a perder várias espécies de aves aí. Então ele é um livro denúncia, na verdade, e mostra todos esses problemas ambientais nessa época. E a partir daí a gente começou a olhar de uma forma mais eficiente aí sim. A gente sabe o quê? Que durante muito tempo a gente teve uma relação equilibrada com o ambiente, mas a partir do momento que a gente ultrapassa os processos de extração, a partir do momento que a gente comercializa, a partir do momento que a gente expande a indústria, a gente para de ter essa relação benéfica aí para os dois lados. E a gente começa a ter muito benefício e a gente começa a trazer vários impactos ambientais. Vamos parar de produzir? Vamos parar de agredir o ambiente? Não. A ideia é produzir de uma forma mais eficiente, a ideia é produzir tentando evitar os problemas ambientais, a ideia é tentar contornar os problemas ambientais e não parar a produção. A gente conseguir produzir melhor, a gente conseguir ferramentas, técnicas de produção que sejam mais eficientes e que não degradem tanto o ambiente como a gente está vendo. Beleza. Para isso acontecer, a gente chega na nossa próxima apostila, que ela fala sobre sustentabilidade. Quando eu falo de sustentabilidade, eu estou falando que eu necessariamente vou explorar um recurso, mas eu preciso garantir que esse recurso não acabe e que as próximas gerações consigam utilizar esse recurso. Então, se eu estou falando de preservação do solo, eu preciso que as próximas gerações depois da minha consigam utilizar solo para cultivo da mesma forma. Então, eu estou utilizando água, eu quero que as outras gerações pós a minha consigam utilizar a água da mesma maneira. Então, a sustentabilidade é isso. A gente garantir que necessariamente eu vou ter recurso para as próximas gerações. Eu necessito disso. E a sustentabilidade ela está aí para ajudar a gente. Só que essa capacidade da sustentabilidade aí é algo um pouquinho complicado da gente atingir. Olha, um empreendimento qualquer, uma empresa ou um cultivo, enfim, é muito difícil ele ser sustentável, certo? É muito difícil ele não agredir o ambiente de nenhuma maneira. Algum evento vai acontecer. Só que, se eu tenho planejamento, eu consigo ou agredir de uma forma muito mais leve, que pode ser contornada depois, ou não vou realmente agredir o ambiente. Então, todo esse processo de gestão, todo esse processo de planejamento durante as atividades, ele é interessante. Então, se eu faço o meu plantio em qualquer local, se é próximo de corpo d'água ou não, se eu desmato nascente, faço plantio ali, enfim. Então, a gente precisa de planejamento. A gente não vai simplesmente aí lançando o nosso cultivo em qualquer local. A gente precisa ter essas ideias ligadas à preservação do ambiente, à sustentabilidade, para a gente conseguir ter um certo ponto de controle, né? Algum tipo de controle a gente vai precisar ter.
Deixa eu ver o que mais tem nessa apostila. Isso vocês vão ver lá no vídeo. Acredito que vocês já viram algumas coisas ali. Isso daqui é legal. Essa sustentabilidade ambiental, ela gira junto com a sustentabilidade social e econômica. Então as três precisam funcionar. É um tripé, né? O ambiental, o social e o econômico. Eles precisam funcionar. Só que nesse primeiro momento, quando a gente não se preocupava com o ambiente, a gente só pensava na sustentabilidade social e na econômica, principalmente na econômica. Só que hoje a gente precisa que esses três fatores aí eles funcionem. Eles consigam funcionar. Eu preciso que esse tripé ele funcione. Eu preciso de sustentabilidade ambiental, eu preciso garantir que a sustentabilidade social funcione, e é óbvio que eu preciso de economia. Eu preciso movimentar a economia também. Só que a gente tem que tomar cuidado para não deixar a sustentabilidade ambiental para trás. A gente tem que entender que essa defesa dos interesses das próximas gerações é algo que a gente vai precisar, a gente precisa trabalhar. Infelizmente a gente não trabalha isso sempre, mas é uma situação que a gente percebe que está trazendo grandes problemas e que a gente precisa achar alguma maneira de contornar tudo isso daí. Isso daqui é interessante, algumas ações individuais que a gente pode realizar. Então, ações que estão mais ligadas em uma questão da comunidade, uma questão bem regional, ou do próprio indivíduo, algo bem mais individual, algo bem mais pequeno, mais local, onde todos os processos de economia de água, de utilização de plástico, consumo, enfim. Então, todos esses itens aqui, o processo de reciclagem, separação de lixo, então, tudo isso que a gente está vendo aqui são impactos que podem ocorrer em pequena escala, só que se todo mundo faz o contrário disso daqui, a gente acaba tendo um problema muito grande. Então, se eu faço isso daqui, não vai mudar nada se eu não fizer. Agora, se todas as pessoas da minha cidade não fazem isso daqui, a gente já dá para imaginar o que vai virar esse local, né? O que vai acontecer nesse local. Então, é interessante essas ações individuais para a gente poder chegar em ações comunitárias, para a gente conseguir chegar em ações globais, onde a gente tem uma melhoria muito grande aí em termos ambientais, tem um ganho muito grande, né, em conservação, em preservação dessas áreas que podem ser utilizadas para alguma coisa. Então, vamos pegar uma aqui. Olha, preservação da biodiversidade dos ecossistemas. Isso daqui vai envolver muita coisa, principalmente eventos de desmatamento, eventos de utilização de agroquímicos em geral, principalmente ligados para eliminar a planta daninha, então grupos de herbicida, grupos de inseticidas, enfim. A utilização desses materiais, eles acabam trazendo alguns problemas para a gente. Hoje a gente tem material, esse tipo de agroquímico de uma forma um pouco diferente, um pouco mais seguros da sua utilização, mas ainda existe vários produtos um pouco mais antigos aí que agridem muito. E mercado para comprar isso a gente sabe que vai existir. Não adianta, isso vai surgir alguma coisa. Mesmo que seja algo clandestino, isso vai surgir e essa venda vai acontecer e a utilização também. Mas se a gente conseguisse aí tentar quebrar esse ciclo aí de degradação e de eliminação da biodiversidade, a gente já melhoraria bastante essas questões ambientais aqui. Vamos ver o que mais tem nessa apostila. Isso daqui é legal. Se eu pego a educação ambiental para conseguir mostrar o que os impactos são capazes de realizar, então eu não vou sair daqui agora e vou lá falar para um produtor que ele está causando impacto ambiental. Ele vai rir da minha cara. Ou então ele nem vai entender o que eu estou falando. Então ele vai achar que eu estou doido e vai simplesmente me tirar dali. Então fica muito difícil da gente falar de uma atividade que não faz parte do cotidiano de uma pessoa. Então, se eu for falar para um produtor a respeito dessas questões ambientais, raramente ele vai conseguir me ouvir. Porque ele não quer me ouvir? Não, é porque não faz sentido aquilo para ele. É porque não faz parte da vida dele. É algo que não faz parte da sua atividade, certo? Então, preocupar com um grupo de animais que está próximo não é algo que é comum para ele. Então, a gente precisa, nesses momentos, atuar com a educação ambiental mostrando as consequências. A gente precisa ver as consequências. Infelizmente, a gente só percebe, a gente só dá importância para alguma coisa quando aquilo atinge a gente. Infelizmente, de uma forma ruim. Então, eu tenho uma consequência na minha produção, ou eu levo uma multa ambiental, enfim. Mas, infelizmente, a gente só começa a ter preocupação com essas questões quando isso afeta a gente diretamente.
Mas é interessante esses projetos de educação ambiental para mostrar o que esses impactos realizam, para mostrar necessariamente o que eu tenho aí de problema ligado às questões ambientais no geral. Deixa eu ver isso. Aqui são só os tipos de impacto, tem lá no vídeo. Vamos pegar uns aqui, alguns para vocês verem. Olha esse daqui. Os impactos imediatos, de médio e longo prazo. Então eu vou ter impacto ambiental que ocorre ali rapidamente. Então um evento de desmatamento. Então ele tem um impacto ambiental imediato. Ele também tem um impacto médio, que é a movimentação das espécies. E o impacto de longo prazo, que é a mudança de qualidade do solo. A gente percebe que eu tenho aí, com o mesmo impacto, vários tipos de classificação. Isso pode ser reversível ou não. Isso pode ser temporário ou pode ser algo permanente. Então a gente percebe que existem várias formas aí de impactos que podem acontecer. Tá, esses impactos acontecendo chegam para a gente no nosso próximo conteúdo, que é o ambiente e a qualidade de vida. Eu gosto bastante dessa disciplina porque todas as aulas conversam. Elas são assim, sem necessariamente sempre uma complementando a outra de alguma forma. Vamos lá. Se eu estou falando daqueles impactos ambientais ali, daquelas mudanças no ambiente, essas mudanças são capazes de afetar a nossa qualidade de vida. Se eu falo ali das plantas que estão em algum local e muda a condição do clima, muda a exposição ao sol, muda a interação com outras plantas, chega um herbívoro, enfim. Quando eu falo isso lá, e a gente percebe que as plantas são influenciadas por essas questões de variação do ambiente, fica bem óbvio que o impacto ambiental, as questões ambientais que estão trazendo problemas para o ambiente, elas serão capazes de influenciar na nossa qualidade de vida. Então, um exemplo, a gente não consegue separar educação ambiental de saúde. Educação ambiental de saúde não dá para separar. Os dois estão extremamente ligados. Então, eventos em que eu não tenho saneamento básico, envolve questões ambientais, eventos que eu não tenho um descarte correto de lixo, eventos que eu não tenho processos de adequação do que eu vou ter de descarte, a gente vai ter um efeito direto na saúde dos indivíduos. Então não dá para separar meio ambiente de saúde, meio ambiente de qualidade de vida e não. Então a gente sabe que a gente tem uma relação social com a nossa espécie e com o ambiente, a gente se relaciona bastante, só que essa relação em alguns momentos ela se quebra. Em alguns momentos a gente traz algum probleminha aí para elas. Vamos pensar um processo de desmatamento que tira um parasita que está presente ali em um grupo de insetos, parasitando um grupo de insetos. A gente realiza um processo de desmatamento e esses insetos vêm para a área urbana. A gente tem vários eventos aí, a febre amarela, a dengue, por aí vai. Então, doenças, certo? Que estavam presentes somente no ambiente florestal, estavam ali no ambiente florestal com seus reservatórios, enfim. Reservatório é um animal que apresenta aquela doença, mas não manifesta. Então, as doenças estavam ali nos seus reservatórios, estava tudo certo. Mas, a partir do momento em que esses animais vieram para o ambiente urbano, eles trouxeram todos os seus parasitas, todas as suas doenças junto com eles. E a gente começou a ter alguns probleminhas aí. A gente começou a ter contato com algo que a gente não deveria, justamente pelo impacto ambiental. Conseguimos ver aí ambiente ligado com qualidade de vida nesse momento. Isso vai acontecer em vários eventos que a gente percebe no nosso ambiente. Então, estão necessariamente aí interligados, que a gente não consegue separar essas ligações. Aí não. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui, além do que vocês já vão ver no vídeo. Essa eu acho que é bem tranquilinha. Isso aqui é legal. Vários impactos que mudam drasticamente um ambiente, eles são capazes de influenciar na nossa vida. Por exemplo, a gente tem uma ligação muito grande de doenças respiratórias com os grandes centros urbanos, justamente pela poluição do ar. Então, tudo que a gente tem em emissão de gases e nas grandes cidades, que esses gases se tornam muito densos e ficam na cidade e não sobem realmente, a gente percebe que ali, naquele momento, a quantidade de doenças respiratórias são extremamente marcantes. E agora a gente pega uma junção dessas doenças respiratórias com todo o problema de Covid que a gente está tendo, e também uma doença respiratória. A gente percebe que não tem para onde correr. A gente está vivendo em um ambiente que não favorece
o nosso sistema respiratório e a gente está agora lutando contra uma forma viral que causa um dano respiratório muito grande. Então, olha aí o que está acontecendo com a gente, né? Essas mudanças do ambiente, essas pressões ambientais alterando a nossa qualidade de vida. Quando o ambiente muda, é uma pressão ambiental para a espécie. Isso é seleção natural. Isso acontece com as plantas, isso acontece com os grupos de animais. Então eu mudo a pressão do ambiente, as espécies são pressionadas. Isso é algo normal de acontecer. Mas para a gente está induzindo essas mudanças. Então, chega uma nova variante viral, chega um aumento da emissão de gases, enfim. O que é isso? Isso é mudança climática, isso é mudança ambiental. Então eu consigo aí mudar o ambiente e a minha qualidade de vida vai ser afetada diretamente por isso. Como e quando, a gente não sabe. A gente não sabe se é algo cíclico, se vai ser algo necessariamente aí, a longo prazo, a curto prazo, médio prazo, enfim. A gente não consegue ter uma interpretação tão boa a respeito disso. Mas é algo que vai acontecer aí pra gente. Vamos ver o que mais tem aqui. A exposição a produtos químicos está lá no vídeo, vocês vão assistir lá. Não, beleza, por essa aqui já deu. Então, essa qualidade de vida está ligado com esses impactos ambientais. Tá, como que eu consigo melhorar essas situações? Vai demorar um pouco para a gente melhorar, porque além dessas questões de alteração climática, a gente ainda tem um problema. Porque a gente, infelizmente, gera muito resíduo e por questões de consumo. Então, a forma que a gente consome, a forma como que a gente adquire materiais, é, ela é um pouco prejudicial. Ela acaba trazendo alguns danos aí pra gente. Justamente porque a gente tem uma indústria de produção que pensa necessariamente na comercialização. E muitas vezes a gente associa uma melhoria de vida, a gente associa um sucesso profissional com o poder de compra. Então, quanto mais uma pessoa consegue comprar algo, ela teria mais sucesso, ela é uma pessoa que tem um maior sucesso profissional. A gente tem esse padrão de medidas, né? Mas nem sempre isso está acontecendo. Mas o que a gente percebe? Que o padrão de consumo que a gente segue não é algo interessante aí para o ambiente. Por quê? Por toda a geração de resíduo que a gente tem. A gente gera muito resíduo devido ao consumo que a gente está levando atualmente. Então eu tenho uma geração de resíduo gigantesca, eu tenho uma exploração do ambiente de uma forma absurda para gerar todo esse material que a gente está consumindo, e aí eu tenho um ciclo sem fim. Esse ciclo vai seguindo e fica muito complicado a gente conseguir é, separar, né, o que é um consumo sustentável e o que é um consumo que traz alguns danos para a gente. A gente tem esses problemas aí de não conseguir entender muito bem como que esses itens estão fazendo. Então, o descarte aí e o consumo excessivo são os maiores problemas que a gente vai ter nesse momento. O que mais tem aqui? Vocês vão ver no vídeo. Não sei se tem uma listinha. Eu acho que tem uma listinha em algum lugar. Acho que não é nessa aqui não, é a próxima. Mas vamos lá. Acho que é o anterior ainda. Não, esse aqui mesmo. A gente vai ter algumas questões que vão ser abordadas aqui que falam um pouco dos processos de formação desse consumidor. Então, a gente precisa mostrar que essas questões de consumo, elas podem trazer alguns danos, elas podem trazer algumas consequências. Então, a gente pode ter, em um primeiro momento, aí, a alteração do consumo de combustíveis fósseis, é algo interessante aí pra gente. A gente tem um avanço em pesquisa muito grande para para combustíveis que necessariamente não vêm de um resíduo fóssil, então ele está vindo de um material biológico, por exemplo, através da digestão de lignocelulose. Então é uma forma de produção de biocombustível. É interessante ir para esse lado, né? Então, utilizar produtos que não necessariamente vieram dessa origem dos combustíveis fósseis. Então é uma ação inteligente aí para a gente. Tentar encontrar formas alternativas aí de produção de energia. Hidrelétrica não é fundamental, não é algo que a gente que traz muitos benefícios para a gente, quer dizer, traz inúmeros benefícios para a gente, né? Mas em questões ambientais só traz problema. Então não é uma maneira muito inteligente aí da gente conseguir é, trazer algumas mudanças para a gente em termos de questões ambientais, não. A gente vai ter uma utilização da. Na verdade, olha,
eu preciso que isso daqui tenha preocupação ambiental. Se as grandes corporações tivessem preocupação ambiental, a gente não estava passando por tudo que a gente está passando atualmente. Não estaria. A gente não estaria nesse momento. Ah, eu tô falando, não estou falando, por exemplo, de você que vai sair da sua casa amanhã às 5h30 da manhã, vai percorrer 20 quilômetros aí de carro para chegar no trabalho e você está poluindo o ambiente por usar combustível fóssil. Não estou falando desse nível de poluição, não. Eu estou falando das grandes indústrias que utilizam de combustíveis fósseis para o seu funcionamento e para o funcionamento de veículos, e todas as indústrias produtoras de automóveis que incentivam mais ainda o consumo de combustíveis fósseis em termos de eu tenho uma melhoria, eu tenho um desempenho do veículo sendo algo intensificado pela utilização do combustível fóssil e não um investimento em mudar esse tipo de veículo que a gente utiliza. Mas aí eu consigo encontrar um veículo que seja capaz de, sei lá, se movimentar, de ter o seu processo aí de funcionamento a partir de energia elétrica. Só que aí o valor de um veículo desse dá para comprar uns 5, 6 do outro que é ligado a combustível fóssil. Então a gente tem esses problemas. Que a indústria não deixa o material bom, realmente bom, ser acessível. Vai comprar papel reciclado. Você vai comprar um papel reciclado, ele é mais caro que o papel original. Ele é mais caro que o papel que vem direto ali da utilização das plantas. Então é uma coisa que a gente não consegue entender muito bem como funciona, né? A gente não está estimulando um consumo consciente. A gente está estimulando o consumo que só traz problema. E é sempre aí que a gente vai estar trabalhando aí. As questões de educação ambiental traz algumas mudanças para a gente, em que a gente incentiva campanhas ligadas à educação ambiental para tentar mostrar o que está acontecendo. Por exemplo, cooperativas que fazem um processo de educação ligado a os produtores, quando compram os insumos agrícolas aí, eles realizarem o processo de retornar com a embalagem, ou fazer o descarte correto da embalagem. O que é isso? Isso é educação ambiental. Então a gente está falando de educação ambiental para essas pessoas. Então, sem falar diretamente, mas a gente está trabalhando com elas a educação ambiental quando a gente faz isso. Então a ideia é achar maneiras, achar ferramentas da gente conseguir chegar naquele produtor, tá ali trabalhando há 40 anos naquele ramo, nunca teve nenhum tipo de preocupação ambiental e agora eu vou chegar lá para falar sobre questões ambientais para ele. Eu tenho que achar uma maneira de trazer esse assunto. Preciso achar uma maneira de acessar a forma como que essas pessoas estão trabalhando, a forma como que todo mundo, na verdade, está trabalhando. Mas o ideal era se a gente tivesse a mudança aqui, ó, em grandes corporações, e não em questões regionais, não em questões locais, não. Eu acho que a gente precisaria estar atuando muito mais em corporações do que algo local. É isso que a gente precisaria ter nesse momento aí. Deixa eu ver o que é isso, as consequências vocês vão ver tudo lá na videoaula. O que é isso? Não. Isso daqui é legal. Mesmo que a gente fala de questões de materiais que podem ser reciclados, por exemplo, a reciclagem é um evento que é o nosso próximo conteúdo, na verdade. Mas a reciclagem acaba ajudando a gente bastante. Só que eu ter um produto que seja reciclável nem sempre quer dizer que ele vai ser reciclado. Certo? Não é. Eu tenho um plástico que é reciclável, mas a comercialização desse plástico ele tem um valor muito baixo. Então, raramente eu vou ter uma cooperativa de catadores que vai utilizar desse material. Por quê? Porque ele é muito barato, ninguém vai querer esse material. Então, mesmo que ele seja reciclável, não é garantia de que ele vai ser reciclado. Então, mais um problema. A nossa indústria está produzindo materiais que não retornam. A indústria está produzindo materiais que não voltam para o sistema. A gente não está fazendo isso. E isso é o nosso problema. Se a gente mudasse essa visão industrial, a gente poderia ter algumas melhorias aí para a gente. E o nosso último conteúdo aí, ele fala sobre reciclar, reutilizar e reduzir. Se eu falo de reciclagem, eu estou quebrando o ciclo daquele material e transformando ele em outra coisa, certo? Eu mudo a sua estrutura. Então eu pego plástico de uma garrafa PET e eu vou produzir camisetas a partir de plástico de garrafa PET. Então, existem camisetas de plástico de garrafa PET. A fibra que eu tenho presente aí
do plástico, ela é inserida juntamente com o tecido. Então óbvio que a gente não vai vestir o material totalmente de plástico, mas ele tem essa utilização. Eu consigo ver o material a partir da reciclagem se tornando em uma outra função. Ou posso ter a reutilização, em que eu pego essa garrafa PET e utilizo ela para alguma outra coisa, mas ela continua sendo garrafa PET, só que eu vou reutilizar, não vou simplesmente descartar esse material. Então, a gente vai ter um processo de reutilização. E a redução, que está em reduzir o consumo, realmente, né? Eu parar ou diminuir a forma como que eu estou consumindo. Então eu preciso que os 3 R's, né, na verdade, eles consigam funcionar e garantam aí pra gente uma melhoria em questões ambientais. Seguindo aí, então a reciclagem já sabe o que é, conceito não vou entrar mais não, vamos ver o que tem aqui. Isso daqui a gente vai falar disso daqui o nosso semestre inteiro. Mas a Revolução Industrial ela foi um marco, ela foi um ponto básico onde a gente começou a escancarar na cara da sociedade que os problemas ambientais estavam acontecendo, que a gente precisava achar alguma maneira, a gente precisava achar alguma forma de contornar esse processo. Com isso vem a reciclagem. Então, ela assume esse papel. Ela consegue chegar nessa necessidade que precisava ser eliminada. Né? Só que nem sempre a gente consegue realizar isso. Mas, como a gente percebeu que é possível realizar, que é possível reciclar, a gente conseguiu trazer alguns materiais que podem ser reciclados. A gente começou a produzir alguns materiais que também podem. Não é garantia que ele vai ser, mas é um material que pode ser utilizado. A gente tem materiais que são biodegradáveis, que o seu processo de decomposição, o seu processo de degradação no ambiente é muito mais rápido. Então esse material não precisa ser reciclado. Esse material ele pode, se ele for descartado, ele vai ter um processo de degradação, de decomposição muito rápido. Isso garante que eu consigo aí eliminar. Eu não vou ficar 50 mil anos com uma garrafa PET ali presente. Eu preciso aí de achar maneiras de produção mais inteligentes. Eu preciso produzir de uma forma mais inteligente. Produzir materiais em si, né? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Então a reciclagem a gente já sabe muito bem aí como que ela vai funcionar. E eu preciso entender também que eu preciso perceber que não existe uma única forma de descarte, não existe uma única forma de destino. Então a reciclagem é uma delas, mas a reutilização, os processos de redução também vão ajudar. Aqui a gente está falando mais de ações locais, então algo que acontece na sua cidade, algo que acontece na sua comunidade, que acontece na sua região, que você pode fazer, né? Alguns princípios básicos aí que a gente pode fazer. Então, em alguns momentos, o próprio município, em alguns momentos, filho, o próprio município aí, ele traz essa preocupação ambiental, mas alguns não têm nenhuma secretaria de meio ambiente. Alguns pegam a Secretaria do Meio Ambiente e jogam junto com a Secretaria da Agricultura como se fosse uma coisa só, como se os dois ali pudessem conversar. Eles não são rivais, mas esses dois setores eles não tratam dos mesmos eventos. Então, se eu pego a agricultura e pego a área ambiental, elas se complementam, certo? Elas conversam entre elas, mas elas não são a mesma coisa, certo? Infelizmente, elas deveriam ser algo bem separado aí para a gente conseguir fazer com que as duas funcionassem. Mas em vários locais a gente percebe que é tudo jogado no mesmo pacote e é bem óbvio que aquele que traz retorno econômico vai ter mais destaque. Então é bem óbvio que a agricultura vai ter muito mais destaque do que uma questão ambiental. Isso é algo que a gente não tem nem discussão, né, a respeito disso. Então a importância aí da reciclagem está bem ligado aí com a geração de resíduo. Né? Então, eu vou diminuir os resíduos presentes, eu vou diminuir a quantidade que eu tenho de resíduo, a concentração de resíduos, os eventos de poluição de água, solo e ar. Então eu consigo eliminar esses problemas junto com a reciclagem, junto com a reutilização, junto com a redução. Se eu faço tudo isso aí, eu consigo garantir bastante algum tipo de melhoria, pelo menos alguma melhoria a gente vai ter nesses momentos aí. Então é interessante a gente tentar reduzir a quantidade de resíduo. É interessante a gente tentar melhorar as formas de consumo, trazer algumas vantagens para gente em termos ambientais quando a gente trabalha esses 3 itens aqui. Certinho? Bom, passamos todos os 5 conteúdos aí.
Nas próximas aulas eu lanço material, mas não vai cair na prova. O conteúdo da prova é somente até esse item aqui, certinho? Depois adiante aí a gente já vai ficar para o segundo bimestre.